Meus caros amigos, estamos no ar com o Barrete. E o filme que trazemos hoje é nada mais, nada menos do que Corre, mas eu não vou correr para lá nenhum. Falamos de Run, um filme de 2020, realizado por Anesh Chaganty, o realizador que traz neste momento a sua segunda longa-metragem, portanto mais conhecido por curtas-metragens, e aqui a ter a sua segunda aventura nas longas-metragens. A primeira foi um filme que até devem conhecer, o Searching, mas depois podemos falar nele um bocadinho mais adiante. E neste Run, a nossa personagem principal, ou as nossas duas personagens principais, fogem de muita coisa. E, sinceramente, para mim foi uma experiência muito especial. Foi uma experiência bastante completa. Mas como aqui quem vos fala não interessa nada o que eu penso, interessa sim o que pensam os meus amigos aí desse lado. Bernardo Freire, Tiago Ferreira, estão aí? Estamos, sim, senhor. Estás aí, Diz Tiago? que sim. Diz É que assim sim. mesmo. A tua conexão da net está impecável, Tiago. Estás aí só a tremer toda e a flutuar. Está a roçar o impecável. Eu não vou para lado nenhum. Não vais correr daí. Tenho a certeza que os nossos espectadores, agora nesta nossa segunda aventura em vídeo, acharão isto muito engraçado. E engraçado, ou talvez não, é este Run. Mas eu não sei porque os meus colegas estão um bocado tímidos para falar sobre esta longa-metragem. Eu não Contudo, estou. por isso mesmo, exatamente, é isso que eu queria ouvir. Eu gosto de Vou teus óculos, seguir, Diogo. vou seguir a ordem alfabética e começar, obviamente, por ti, Tiago. Diz-me o que tu achas deste Run. Dá para correr ou não dá? Opa, eu preferi ver sentado e conseguir contemplar este filme em toda a sua plenitude. Devo dizer que para mim é um dos melhores filmes do ano, objetivamente, para mim. E eu penso que, e o Bernardo já se está a exaltar, Olha que as pessoas veem agora tudo o que tu fazes, Bernardo. Não há é problema. verdade. Eu não disse nada. Eu estou no meu cantinho. Eu gosto Não, de fazer suspense. eu penso que este filme tem um bocado de tudo, muito sinceramente. Desde, portanto, inicialmente o filme começa com, portanto, uma cena que nos deixa já um pouco à partida contextualizados com a história e eu penso que ele consegue e o filme faz isso bastante bem porque cria logo desde o início um mistério que nos deixa um mistério que à partida não era um mistério, que nos deixa um pouco assim intrigados com a narrativa. E depois a relação que se estabelece entre a mãe e a filha parece uma relação bastante, portanto, normal, digamos assim, uma relação, quer dizer, normal no sentido em que, portanto, é uma relação de confiança, uma relação estável. Só que nós vamos percebendo ao longo do filme que há aqui algo por detrás que não bate certo, digamos assim. Mas eu penso que este Run é bastante avassalador na mensagem que consegue transpor, não só evidenciando o que é não estar psicologicamente bem, e de facto há muitos filmes a tratar essa temática portanto, de uma demência não clínica, digamos assim, que é algo já agravado e ao longo do filme é bastante expresso, precisamente em atitudes por parte também que vão aguçando, portanto, uma perplexidade para com a filha. E a partir desse momento o filme começa a crescer bastante em tom, e eu penso que a partir desse momento o mistério transforma-se um pouco em terror, um terror mais psicológico, e esta variância em género que o filme consegue transpor não só enriquece a narrativa como um todo, como eu penso que consegue deixar-nos, após o convite que é feito ao espectador para imergir na narrativa, para continuar e para continuar interessado. Portanto, este run é para demorar um pouco a digerir, é para fazê-lo calmamente e não a correr, mas eu penso que, à primeira vista, é um filme que não tem assim grandes falhas, na minha opinião.
precisamente aliado ao que eu já disse de ser riquíssimo nos géneros, que consegue contemplar. Penso que a sua banda sonora, que é bastante intensa, ou melhor, recorrente ao longo do filme, que é quase um pulmão do filme, mas um pulmão bastante forte, digamos assim. Saudável. Eu penso, exatamente. É um pulmão de gente que corre, não é? Que está Sim, habituada. olha, fizeste aí uma boa. Eu penso que, um bocado em contraste com as doenças que são tratadas, as pseudo-doenças que são tratadas no filme, eu penso que é um pulmão bastante saudável, de facto. E também a sua fotografia, claro que vai mais para o dark em certos momentos, mas é uma cinematografia que, pelo menos no início, é bastante convidativa. E lá está, cria esse ambiente muito normal de uma família, pronto, que, portanto, é uma família que não tem portanto, uma parte paterna, não há a figura do pai, mas é uma família que funciona e à primeira vista. E é e essa conexão e esse ambiente, penso que é bastante convidativo, mais uma vez. E só que depois o filme consegue elevar-se precisamente porque traz um motivo narrativo que eu penso que assenta bastante bem no suspense e no filme thriller que é. E só mesmo para concluir o meu primeiro raciocínio, de facto, para mim é um dos melhores filmes do ano, precisamente porque consegue ter tudo isto e fechar a narrativa de uma forma, a meu ver, brilhante, sem dúvida alguma. E penso que para a primeira intervenção é um pouco isto que eu tenho a dizer. Uma Mas primeira eu, intervenção bastante ambiciosa, digo já, mas Tiago eu Ferreira. penso, eu penso que o Bernardo tem aqui Verdade. alguns contrapontos O que eu Bernardo vou fala gostar quando de eu o mandar discutir. falar. O Bernardo vai falar quando eu o mandar falar. Tu com esse Quem, óculos de som quem é tens o moderador? autoridade, meu. Não, desculpa. Isto hoje eu é que mando aqui. Vamos lá uma coisa. Verdade, senhor Tu moderador. falaste na expressão terror. Faça E temos favor. aqui, deste lado, mas para mim é deste lado que está. O O mestre. Bernardo Para Freire, o mim é aqui mestre para do baixo. terror. O mestre do terror, Bernardo Freire. E pergunto, Bernardo, nesse aspecto e tudo o que é o desenvolver desta narrativa, aqui neste run, como é que tu, ou gostava que me respondesse esta pergunta, de que forma é que tu conseguiste digerir esta tal evolução na história? Portanto, todos estes fatores que vão acontecendo, todos estes acontecimentos, que, quer queiramos, quer não, o fim do filme acaba por ser um total oposto ao início do filme. Eu não digo só pela questão Sim. do que é o fim e o início, mas sim pela própria questão da evolução do estilo, não é? Que nos é apresentado nesta obra. Como é que tu vês isso, Exatamente. essa transição? Estou um bocadinho surpreendido com o Tiago, porque ele está a ver neste filme uma complexidade que eu sinceramente não encontrei. E até achei o filme previsível ao ponto de, a partir dos primeiros 15 minutos, conseguimos logo perceber para onde é que isto vai. E sendo o Tiago alguém que recorrentemente se queixa da previsibilidade dos filmes, eu, antes do podcast, estava convincente de que tu ias fazer essa queixa, porque foi um aspecto que eu percebi logo. Mas atenção que isto não joga propriamente contra o filme, porque este Run é um filme que sabe precisamente aquilo que é. Tem uma premissa super simples, tem uma execução muito prática, muito funcional e tem um crescendo ao estilo de um thriller que funciona plenamente. Atenção, até aí nada contra. E utiliza muitas vezes a gramática visual para expor informação. Portanto, não é um filme que também já nos queixámos aqui de algo como nos temos queixado de alguns que fala mais do que mostra. Este mostra muito mais do que fala e às vezes até em excesso, mostra em excesso, ou seja, há certas circunstâncias que acontecem no filme que precisam de acontecer para a história funcionar, mas que num contexto de vida real provavelmente não aconteciam. E podemos falar um bocadinho mais nisso em spoiler. Ou, portanto, a credibilidade, falta-lhe ali às vezes alguma credibilidade, mas que no contexto da história e tendo em conta a simplicidade visual e gramatical com que o filme está a usar, a usufruir, é desculpável, não é nada grave.
E é um filme, lá está, que não joga as suas cartas muito perto do peito. É um filme que expõe, acaba por ser um anti-mistério, porque, ok, porque é que a mãe está a reagir desta forma? Isso é um mistério, mas que nós sabemos que a mãe está a reagir da forma como ela está a reagir é praticamente imediato. O filme, logo a partir da questão da troca de medicamento, ou da troca da receita, a partir dali não esconde que algo que se passa ali de disfuncional, mas que está mascarado por uma normalidade que o filme comunica muito bem no primeiro ato. Mas só uma E pergunta, Bernardo. Sim, força. Não houve um momento em que achaste... É assim, pelo menos foi muito rápido a dissipar portanto, esse raciocínio que estavas a ter, mas não achas que o filme consegue ser bastante interessante ao equilibrar os lados da mesma moeda? Ou seja, quando é claro que há algo por detrás por parte da mãe, tudo bem, mas até lá eu acho que o filme consegue jogar muito bem, deixando-nos um pouco na expectativa se não será tudo paranoia dela, até certo ponto, digo eu. Porque o filme tenta fazer isso. Tenta, mas para mim foi sempre muito óbvio o que se estava ali a passar. Mas lá está, eu achei que isso foi quase propositado, ou seja, não levo isso contra o filme, porque acho que o filme não se estava a esforçar para o esconder. Exato. E a viagem é outra. A viagem depois é perceber como esta personagem, interpretada pela Kira Allen, a rapariga que está na cadeira de rodas, lida com esta situação toda. E para mim o ponto principal no filme está aí, em ver a jornada dela. Ela é uma atriz que está precisamente numa cadeira de rodas. Não sei se foi o diretor de casting, se for o realizador que foi buscar esta atriz. E acho muito bem, é um casting inclusivo, porque ela tem aqui uma performance tremenda, uma performance muito física. Sem dúvida. E a credibilidade que falta às circunstâncias do filme existe na performance dela, por ela perceber a dificuldade que é estar numa cadeira de rodas. A atriz Sarah Paulson também está muito bem no papel, tem uma malícia deliciosa às vezes e é muito subtil. É muito subtil. A dinâmica chega às vezes a lembrar o filme Misery de 1990, Sim. a adaptação do Stephen King, do Rob Reiner. E lá está, tem uma sequência de setups e de payoffs muito simples, mas que no crescendo resultam. E é interessante ver a evolução do realizador, porque no Searching ele vai contracorrente em termos de storytelling, que é contar uma história só em planos de computador ou em câmaras, digamos assim, em câmaras, tudo é feito dessa forma visual que filmes de terror como Unfriended tentaram no passado, com resultados moderados, e que aqui essa forma é aplicada num contexto de drama misterioso que resulta muito bem. Foi um dos meus filmes preferidos do ano em que saiu, que foi 2018, se não me engano. Sim. E ele aqui, a abordagem é completamente diferente. É muito mais pragmática, é muito mais simples, mas que resulta no contexto de um thriller. Ele é uma história simples, mas que sabe aquilo que está a tentar passar. E por isso eu gostei do filme. Falta-lhe alguma surpresa? Falta-lhe alguma memorabilidade? Falta. Não acho que o final é memorável. Até o final. Tenham calma, Pronto. tenham calma. O final tem que se lhe diga, mas ao mesmo tempo é uma resposta fácil. É um final seguro. Mas é digamos surpreendente. assim. É surpreendente, mas. E faz sentido num ponto de vista emocional. Está certo. Mas não acho que seja digno daquilo que estás a dizer, daquilo que lhe estás a chamar e da complexidade que estás a dar ao filme, ao ponto de dizer que é um dos melhores do ano. Mas isto, na minha opinião, claro. O Searching acho que é um filme muito mais impactante e memorável do que este Run. Mas o Run, enquanto exercício de thriller, está muito bem aplicado e é uma recomendação da minha parte, sim. Uma coisa que eu queria dizer antes de tu dizer alguma coisa, Diogo, que o público também quer, obviamente. Ai, quer? É que eu já estava aqui a fazer um cubo mágico. Porque não Tu sei, sabes fazer isso? Já estou vou calado. tentando aqui umas coisas. Força. Pá, tem aqui Olha, um por ar todo acaso sei amarelo, fazer. mas Olha, já está, conseguiste.
esse lado amarelo. É verdade, mas eu posso falar, é? Podes, Sim, mas deixa-me só podes dizer aqui uma coisa. De facto, o Bernardo foi muito interessante ele ter dito a questão de que de facto eu me queixo muitas vezes portanto, de não haver assim grande surpresa e de algo ser bastante previsível na narrativa, mas eu penso que de facto neste filme eu não senti, lá está, o que tu disseste foi o que tu disseste, que serviu a história, essa linearidade e essa portanto, ser Sim. assim um bocado mais straightforward, portanto, Sim, sempre sim. na mesma linha. Exato. Sim, lá Diogo. está. Eu fiquei surpreendido. Daí a minha gesticulação. Estava à espera de um pouco menos de disposição da tua parte. Do Diogo, não sei. Pois, Vamos saber agora. ninguém quer saber, pelos vistos. Eu ouvi dizer que era um Força. Barreto. Não, não é, eu até achei interessante, porque também vi o Search na altura, e como tu falas, Tem que ver. este é digamos, um estilo de cinematografia mais simples, não é, comparativamente ao antecessor, mas eu acho que este run tem algumas parecenças no que toca à tal descoberta e à tal provocação que existe do realizador para com o espectador, aqueles momentos de tensão, a própria evolução da tensão, como tudo acontece, a forma com que tu vais descobrindo ou vais montando as peças na história. Portanto, nesse aspecto, acho que aqui há uma imagem de marca e, a meu ver, isso funciona muito bem, porque nem sempre é fácil, ao longo de uma narrativa ou de um filme, serem-nos revelado, digamos, as peças-chave nos momentos certos. Tu tens filmes, se calhar, com muito potencial, mas que às vezes nem correm assim tão bem, porque as respostas são-te dadas ou de uma forma um bocadinho insípida ou nos momentos não tão certos, ou pronto, se calhar aquilo podia... Emocionalmente. Sim, sim, principalmente essa gestão emocional aqui até importou bastante no run porque lida-se com muitas emoções. Isto é uma cambalhota, digamos assim, este run. E não vejo como um dos melhores filmes do ano, mas muito perto disso, sinceramente. Perto, porque o run, como tu disseste, Tiago, na tua intervenção, é muito completo. Sinceramente, também acho que nos consegue dar bastante, dá bastante ao espectador. É uma experiência muito crua, uma experiência muito próxima. A forma como o próprio filme é gravado, portanto, a forma como grava os ambientes, as expressões das nossas duas personagens principais, a relação que elas têm, a intimidade, e depois a forma como essa intimidade se vai deteriorando quando se sabe algumas coisas, e portanto esse tal suspense na busca pelas respostas, toda essa gestão que é feita e a forma como o filme evolui nesse sentido é a chave e faz com que o espectador esteja preso à cadeira e querendo sempre saber mais. Não é um filme muito longo, mas sinceramente acho que cumpre muito bem a sua função porque mantém sempre o espectador interessado. E depois esse tal tema mais sensível no que é uma doença mental, o que é uma obsessão, do que é uma grande carência, e isso tudo aplicado a uma relação de uma mãe e filha, que depois no spoiler vamos perceber que não é bem assim mãe e filha, mas a forma como toda a história e todas essas pormenores, Barreto. não, do que é os pormenores de tudo o que é essa relação, as decepções, as alegrias, tudo, acho que o filme o faz muito bem. Tu estás no seio daquela família. É É verdade. verdade, como tu dizes, falta uma figura parental, mas até parece que não, Não é necessário. quase nem é necessário. Sim, E, neste e o contexto acaba por primeiro nem ser ato tem necessário. muito que se lhe diga em relação a isso. É por o primeiro ato estar tão bem estruturado e percebermos tão bem a dinâmica entre mãe e filha, que depois o segundo e o terceiro resultam. É verdade. O fundamento de um primeiro ato, eu acho que é muito importante. Sim, porque depois Sem dúvida alguma. a forma, da maneira como a história se desenvolve, também tu vais percebendo as respostas ou captas bem o fio à meada graças a essa tal boa base que foi criada no início do filme. Uhum. Portanto, aí E é está. engraçado porque a família parece perfeita. Parece uma família perfeita que Oi. não precisa de um pai para nada. Né?
Sim, É verdade? mas isso... Aqui- Parece um ambiente E não super parecia, saudável, impressionante. não fosse o que acontece, não é? Pois, Porque exatamente, vamos quer falar dizer, em tu, a spoiler. certa altura, porque depois acabou por ser uma descoberta natural, a meu ver, não é? Acho que acaba por ser tudo um processo um bocado natural. E isso vai um bocado ao encontro do que também depois o Bernardo também mencionou na intervenção dele, a questão das surpresas. Sinceramente, também não me parece que esse fator surpresa, não é? Da novidade, ou quando tu ficas espantado, e afinal isto é assim, não é assado, não é assim tão importante. Não é assim tão importante porque a história faz-se por si mesma. Sim, Contudo, sim. contudo, mesmo não sendo muito importante, houve certos momentos do filme, quando estava a tentar desmistificar certas ações, portanto, eu saberia que só iria ter a resposta uns minutos depois e já pensava qual é que seria a resposta e adivinhava sempre. Portanto, nesse sentido, Lá também não está. É um bocadinho por é a aí que eu única digo falha que que eu posso apontar. Podia ter um bocadinho mais de pronto, sal. genialidade no que é esse fator surpresa. Não o tem. O filme não perde muito por isso, sinceramente não Pois estragou de não. todo a Sim, experiência, porque sim. os grandes valores, as grandes forças do filme estão noutros aspectos, inclusive na própria prestação do elenco. Sim. Agora, Mesmo enquanto é género. sim, e está, géneros. Sim. Porque essa tal evolução, muito sinceramente, Bernardo, do início ao fim, eu já não vejo um filme que evolui tão bem a nível de categoria É já há verdade. bastante tempo. Porque aí está, podia ser um filme que se assumia com duas outras categorias em simultâneo e a história não saía muito daquele registro. Evoluía, Uhum. evoluía bem, mas era sempre dentro daquele registro. Aqui não. Neste run, nós começamos com um registro e acabamos com um completamente diferente. E Sim. sempre aliado ao que é o objetivo da narrativa. Portanto, funciona muito bem. É uma boa Sim. surpresa. Sinceramente, este run é uma excelente surpresa. É como eu resumo a minha experiência, sinceramente. Eu antes da minha nota vou só fazer 2 apontamentos, que é mesmo a evolução do realizador de um estilo mais inovador para um estilo mais tradicional. Ele, nesse estilo tradicional, imprime algumas marcas do seu estilo inovador, ou seja, quando ela está a pesquisar na internet, aparecem aquelas imagens que recordam a sua primeira longa-metragem. Portanto, aí o realizador a aplicar aquilo que sabe nesta narrativa e tematicamente um bocadinho, este filme é um bocadinho o inverso de um filme que falámos já há pouco tempo, o Relic, porque basicamente o Relic é sobre um, uma, uma filha que vai perder uma mãe e como é que ela está a lidar com isso. E este filme é sobre uma mãe que não quer perder a filha. Grande E paralelismo, como é sem que ela dúvida. vai lidar com isso? Hum. Portanto, nesse aspecto é um bocadinho o inverso. E achei interessante fazer essa comparação. Sim. É interessante. Eu acho que é um ponto interessante, mas atenção, o Relic, a história como evolui e há outros pormenores que são muito Claro, importantes claro. no filme Sim, que sim, aqui sim. é muito Não são diferente, não é? diretamente comparáveis, E Não, até mas porque, metaforicamente gostei. mas sim, as, metaforicamente está exatamente interessante. as Sim, mas ideias principais. no que é a relação de mãe e filha, ou vice-versa, tu tens depois um grande oposto aqui, não é? Portanto, vamos a revelar que o que vai acontecer é um oposto, o que acontece no Relic, não é? Mais para o fim, depois no spoiler nós falamos sobre isso. É só No a fim, ideia a base. conclusão do Relic é totalmente oposta do que será a conclusão deste run, não é? Sem dúvida, sem Sem dúvida. dúvida Mas a alguma. sementinha da ideia é inversa. Mas pronto, Sim, achei giro esse precisamente. pormenor. Sim, sim, fizeste muito bem, fizeste muito Ótimo bem. thriller, 3 estrelas em 4. Muito bem, Tiago. Opa, eu vou para as 4 estrelas. Epá, caralho. É verdade. Um filme que conseguiu. Funcionou bastante bem comigo. E eu penso que. Claro que tem essa questão da previsibilidade, mas eu penso que. Lá está. Joga a favor do filme. E eu acho que consegui buscar a memorabilidade que o Bernardo referiu na cena final. Por isso penso que. Sim, para mim 4 estrelas merece, na minha opinião. Muito bem, acho que é sempre um bom dia quando ouvimos que alguém dá 4 em 4. Menos quando é ao She Dies Tomorrow, isso é que nunca poderia acontecer. Mas, deixando o passado para trás, agora... Só se for 4 em Não é, 10. pá. Exato. E eu, O agora é filme a é minha vez decente, estás só a de dar o implicar. meu verdito. Ele ainda não percebeu o filme.
Jovem, não De quero mesmo perceber depois da esse nossa filme. conversa, eu acho Eu que ele não nunca- percebeu o filme. Não. E esse, tu, Bernardo, ao contrário do que já aconteceu com o Tiago, a mim nunca me vais conseguir fazer mudar de ideias quanto a esse filme. Olha, mas se fores ouvir o podcast, eu acho que apresenta argumentos interessantes a favor Eu do também filme. acho. Se calhar tenho de dar Mas uma revisão adiante. nisso. Até Agora, porque é um dos Adiante. podcasts mais interessantes que fizemos, portanto, mesmo para não, rir, Também sim. acho. que Sim, acho que sim. e Acho que tudo vai ser interessante. Surpreendentemente. essa discussão de ideias por acaso foi muito boa. Como são todas, acabam, não é? Uns mais, outros menos, mas são todas interessantes à sua maneira. O que o filme tem para dar. Naquele caso, o filme tinha muito para dar, não é, Diogo? És verdade. Mas sabem porque é que Agora, este podcast lá vai ser duplamente interessante? este é interessante porque temos a imagem, pá, e a malta agora Mas vê-nos. Isto não, é um. mas este em particular é duplamente interessante porque nós, os espectadores, estão a ver-nos aos três e ainda conseguem ver o Bernardo e a minha duplicado no reflexo dos óculos do Diogo. Pá, isto é Vê-se assim, qualquer pá. coisa. Vê-se. Não. Opa, Estou... Olha, Mas- o que não mas se se vê é a virem- tua nota. Pois, ainda me deixam falar, vocês estão sempre aqui De com essas 500. coisas. Jovens, isto é assim. As vossas notas são muito interessantes, mas eu, como sou um gajo chato e gosto de ser Meio sempre termo. diferente, exato, aquele meio termo. Claro, já sabia. São as 3,5 estrelas. Atenção, não era propriamente disparatado dar as 4 estrelas. Eu Então são simplesmente- sólidas. São 3,5 sólidas. Eu não, Ok. agora não dou as 4 porque, sinceramente, no que Vocês é a estão forma a como eu gosto de avaliar. sobrevalorizar Bernardo, Bernardo, deixa as pessoas falar, Bernardo. Deixa as pessoas falar. Eu estou genuinamente surpreendido Há com vocês, filmes. pá. Há filmes, foi uma excelente experiência. E há filmes que a forma como eu os classifico, às vezes custa-me um bocado dar também 4 estrelas, pronto, a tudo, ou pôr E bem, alguns e no bem. mesmo saco. E Não bem. gosto muito disso, mesmo por alguma razão, um bocadinho pessoal, portanto, porque eu defendo sempre que as críticas devem ser 99 ou 95% pessoal, profissional, e guardar ali um bocadinho, uma migalhinha para o pessoal, porque isso, pá, é inevitável, não vale a pena. Claro. Bom, eu não ponho o run no 4-4, nos de 4-4, mas ponho nos 3,5 e, sem dúvida, é uma excelente recomendação e penso que 2020 só ficou a ganhar com a inclusão deste filme e este realizador, sinceramente, só me fez passar a ideia de que quando sair o seu próximo filme, que já me constou pelo IMDb que será um Searching 2, acho que está na calha. Oi. Pois. Olha, O Bernardo gostou. E se assim for, e voltar meus às amigos, origens se assim for, das eu longas também metragens. estou nas primeiras filas para Olha, ver o seu estás a próximo bordo. trabalho. Sim, sem Também dúvida tenho que ir à alguma. procura desse searching. Ó, Tiago, precisas mesmo Faz de fazer lá um isso. searching, pá. Faz um searching nisso, então. Bem, Muito bem, malta. vamos passar mas Spoilerzinhos. para a parte dos spoilers. A Antes parte da disso- parvalheira. Não, mais ou menos. Agora, antes disso, pá, não se podem esquecer aí desse lado, pá. Nós estamos everywhere. Everywhere é dizer que estamos no YouTube, porque é assim que também nos veem, não é? Ou não, mas isso depois tem que estar atentos ao site. Estamos no YouTube, estamos no Anchor, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no iTunes, estamos na SIC Notícias, já estamos na TV 24. E na concorrência? Estamos também. Das duas, eu não sei como é que em termos nós contratuais isso ia funcionar. Nós somos tão solicitados que isto é uma loucura. Eles ainda não sabem. Ele não sabe, Eles mas não porquê que ainda sabem. não sabem? E eu vou-vos dizer porquê. Porque vocês não nos estão a ajudar o suficiente. Não, já ajudam bastante, mas podem ajudar mais um bocadinho, sim, um bocadinho. Com o Patreon. O Patreon é uma plataforma que vos permite podem nos ajudar monetariamente, vamos deixar-nos de coisas. E tem 2 planos, ou pagam €1 e muito obrigado, e tem um artigo Café por mês. filosófico. Exatamente, um café filosófico e tem um artigo por mês exclusivo, ou então dão mais €2, 1 mais 2 é 3, segundo me lembro, e tem nada mais, nada menos do Confio que que sim. 3 de RAI artigos exclusivos. Portanto, malta, ajudam-nos. ajudam- isto como se fosse italiano. Bernardo, nós não vamos discutir isso. É por isso que eu sempre fui contra os podcasts com imagem, pá, já sabia que estas coisas iam acontecer, pá. Deixem-me viver, pá. Eu não te consigo levar a Deixa-me sério, viver. Diogo, com esses óculos. Eu hoje estou de óculos, pronto. Estou inspirado para óculos. E agora aqui a questão é: ajudem-nos no Patreon, please, porque esta malta toda precisa de uns troquitos. Esta malta trabalha a sério, trabalhamos todos a sério
para vos trazer o melhor conhecimento e a melhor cultura possível. Verdade. E, portanto, fazemos-lo por gosto, mas também o fazemos por nós e por vocês. Logo, pela sociedade, pelo mundo, pela humanidade, pela história e por Jesus. Portanto, nunca se esqueçam. Vamos passar para os spoilers, vá. Vamos passar para os spoilers. Até já. Até já, pessoal. Estamos no ar de novo. Eu aproveitei, fui comer uma sandes de atum e agora estamos aqui de volta. E eu e os meus compinchas, os do costume, o Tiago e o Bernardo, pensou que ainda estão aí, estão. Estão. Muito bem, agora nesta parte com spoilers, agora já vamos poder falar de umas cenas interessantes. Uma cena interessante que eu achei realmente um desafio muito apelativo para o que é a experiência do elenco ou da atriz aqui em questão, e tendo o Bernardo relembrando muito bem o facto de ser um deficiente motora, não é? A cena do telhado, que para mim, agora quando confirmaste esse dado, porque eu não sabia, sinceramente, ainda elevou ainda mais o meu respeito, digamos assim, para com a sua prestação. E essa cena é muito interessante, que acontece até num momento-chave do filme. Portanto, quando ela fica presa em casa e depois consegue escapar com esse exercício todo e com a tal inteligência dela, porque a questão do vidro também, a forma como consegue quebrar o vidro do quarto também revela alguma... Astúcia. Exato. Muito bem, jovens, muito bem. E portanto, até nesse aspecto, o filme a dar-nos algumas indicações ou alguns dados científicos, não é? Uma sabedoria de uma forma gratuita. Agora, é esse tal ponto-chave, quando ela tenta sair de casa e depois o que acontece a partir daí, mesmo quando ela é encontrada pelo carteiro. É para vocês também um momento importante, ou também se calhar ressaltavam outro, ou havia outro que se calhar gostariam de realçar mais? Não? Speak to me, boys. Eu gostei ainda mais, pelo menos em termos de intensidade, gostei ainda mais da cena na farmácia. Porque essa cena foi mais inesperada, porque lá está, um bocadinho indo ao encontro da previsibilidade daquele encontro, estava na cara que aquele senhor não ia sair dali vivo. Não ia. Não ia, ainda era cedo no filme, estava na cara que aquilo foi aquela primeira tentativa de dar algum da farmácia. uma lufada de... Sim, quando elas vão ao cinema... Sim. Não. Aquilo que eu disse foi que, em termos de cenas que destaco, a da farmácia destaco mais do que esse encontro na estrada. Pois ok, porque é o que advém. Sim. Mas atenção, na farmácia, só para dar um toque, não achas que foi um bocado previsível a cena da farmácia, ou como acaba? Eu acho que foi ainda mais previsível foi, a da estrada, porque ainda era cedo no filme e aquilo estava-se mesmo a ver que ia desenrolar daquela forma, porque é ali que nós temos. Nós já tínhamos a confirmação de que a mãe era instável de alguma forma, mas ao ponto de homicídio, o filme tinha que entrar por aí para nos fazer detestar ainda mais. Mas foi o momento certo, na minha opinião. Mesmo que previsível. Mas a questão na carrinha também tem que se lhe diga, porque tu tens um plano onde é mostrada ou a vacina, portanto a vacina para poder injetar um líquido depois de que adormeceu, não é? Portanto, o pôs inconsciente, não o matou, ou tinhas a arma. Muito sinceramente, eu até pensei que ele iria usar a arma, não utilizou. E tu, a partir do momento em que não usa a arma, tu ainda fica, digamos, na tua retina ou na tua memória, à medida que a ação se vai desenrolando, esta pessoa pode até se calhar acordar e até depois ter algum tipo de intervenção, funcionando ou não. Não é? Acabou por não ter, mas quer dizer, fica isso no ar, portanto não é uma solução final que ela aplica ali. Portanto, até mesmo sendo algo previsível, não é? E também pareceu que ele não iria conseguir realmente fazer a diferença ou ajudá-la, mas até acho que conseguiu ter alguma mestria na forma como conseguiu ocultar, digamos, o corpo. Achei interessante o struggle do senhor em acreditar na mãe ou na filha. É verdade. E acho que aí de facto é interessante, porque
demonstra um bocadinho a atitude que acho que todos temos que ter, que é estar numa primeira instância do lado de quem se afirma como vítima e esclarecer as situações posteriormente, seja com autoridades, o que Muito for. bem. Acho que Porque o ali mais a fácil de atitude do acreditar senhor é a mãe. era a mãe. E que toda a gente levaria, ok, leve lá, ok, peço desculpa. Sim, Mas não, ele mas acho que ali manteve-se. o senhor teve uma atitude que lá está. Se formos levar isto ao extremo, podemos pontuar de novo com o Searching, em que é um mistério, um desaparecimento, e aqui novamente o realizador a colocar-nos um indício de como é que as situações podem acontecer, levar a certos desaparecimentos ou a certas pronto, a certos eventos malditos, pronto, em que as pessoas têm que estar alerta para que estas situações não aconteçam com tanta regularidade. Portanto, está aqui nessa cena, de facto. Agora, na farmácia, acho que há toda uma intensidade Uma e uma intensidade. energia muito própria. Logo aquela primeira parte dela a passar à frente da fila, porque é deficiente. É deficiente Exatamente. motora, tem o privilégio de passar à Os frente da fila. planos, Os a planos, sequência de planos na farmácia achei muito, muito, muito bons. E depois o struggle que há para ela chegar ao medicamento que inicialmente, ao nome do medicamento, que inicialmente ela diz, ai não, é confidencial porque está em nome da tua mãe, só que depois há essa revelação que é estrondosa para mais. na intensidade, exato. Sim, aí acho que há ali uma originalidade na construção dessa cena que para mim foi bastante refrescante. Pronto, essa é uma das cenas que de facto tenho que destacar e aproveito aqui para fazer o ponto em que a atriz é o primeiro crédito dela, pelo menos em Muito bem. longas metragens, Incrível, incrível. torna tudo ainda mais incrível a interpretação dela e a contracenar com uma atriz do calibre da Sarah Paulson, que ultimamente tem interpretado bastantes vilãs e bem. E bem, Portanto, acho que há aqui uma dinâmica muito interessante entre mãe e filha, e com uma filha que está a atuar por uma primeira vez em longas metragens e com este calibre de atuação. Sim, senhor. Que era a Alan. Nunca se Que era. esqueça. Ainda vai Sim, dar que sim. falar. Esperemos Pois, nós. eu acho que sim, e acho que este filme deve ser uma boa catapulta para ela entrar em mais projetos e para termos aqui um corpo de acting mais inclusivo e não pessoas que não têm deficiências a interpretar pessoas com deficiência. é Pronto, verdade. às vezes, por exemplo, o Scent of a Woman, em que o Al Pacino interpreta um homem cego, claro que está ali todo o mérito e mais algum, mas também teria sido, e o filme é muito ele, esse filme em particular, Como já só porque mencionamos até portanto, em off, a questão, por exemplo, quando o Jamie Foxx também interpretou o Ray Charles, né? Também faz uma interpretação excelente, portanto. Mas sim, eu também só essa questão da deficiência motora que a atriz tem, acho que consegue imprimir mais intensidade, isso sem dúvida alguma. Pronto, era só essa nota. Sim. Outra questão, eu referi na primeira parte que agora posso detalhar um pouco mais, tinha a ver com a tal implicância da permanente gramática visual do filme em prol de uma experiência mais visual e menos falada. Onde é que o filme põe o pé na poça de vez em quando? Foot in the posse. Foot in the posse. De vez em quando, ao tentar fazer isso, eu prefiro essa experiência, uma experiência mais verbal, mas, por exemplo, há uma imagem em que a atriz está encostada a uma parede, num sótão ou numa arrecadação, e vemos de cima para baixo uma estante cheia de medicamentos vazios. Sim. Que foram os medicamentos com os quais ela a estaria a drogar para a manter naquela condição. É muito lógico guardar-se os medicamentos todos. Vocês guardam os medicamentos todos quando os acabam, deixam lá caixinhas e caixinhas e caixinhas. É Fazem verdade, isso. Bernardo, para depois Se poder calhar não fazer um fazem. cocktail
para poder fazer um Pois. cocktail. Agora que Ensinar, estamos quem todos em leva sair de confinamento e casa, não há saídas à noite. Não, mas imagina, quando não havia saídas à noite, uns bons cocktails, medicamentos e uma pessoa só regressava uma semana depois a casa. Agora, isso não importa para nada neste momento, não é? Não, E o não. que importa são os medicamentos do filme, não é, Tiago Ferreira? Então fala-nos lá nos medicamentos, que você percebe, se calhar, da coisa. Fala-nos lá. É assim, não querendo desculpar, que eu até. É quando ela está a fugir. Tipo, quando ela se fecha numa cave para fugir da mãe que vai. É essa cena? Sim, ela É essa foge cena. da mãe, fecha a porta, Sim, está encostada numa parede, é o descobre que há anexo da uma cave, série portanto, de... ela já está Imagina. na cave e depois há esse anexo que é onde está esses medicamentos todos guardados, não é? Imagina, para uma pessoa que se calhar está a esconder à filha tipo, o que está a fazer, se calhar guardar num sítio tudo e, por exemplo, se ela deitasse fora os medicamentos e pusesse no lixo, acho que seria um pouco mais fácil para a filha ir percebendo algumas coisas, percebes? Pois. Mas há aqui um dado muito importante, meus caros colegas. Tipo, ela tenta Onde ela esconder guarda tudo. aquilo. Tipo, eu não estou a desculpar, Não, percebes? Estou só mas aqui a Tiago, olha uma levantar, coisa. Não, mas levantar imagina, questões. onde ela guarda aquilo é um sítio, tens de pensar que era de acesso impossível para a filha. Portanto, Exato. É ela tem, nessa questão. ela tem a máquina para descer as escadas com a cadeira de rodas, não é? Portanto, Exatamente. dos quartos para Isso o eu penso piso que se desculpa principal. um pouco. Agora, para baixo não tem. Portanto, de uma forma natural, a filha nunca iria para a cave. Nunca. Uhum. Correto? Não, exatamente. E mesmo os medicamentos estavam guardados na última prateleira da estante. Portanto, mesmo que ela chegasse ali abaixo, Exato, ela exato, não ia chegar lá. exato, Não ia exato. chegar Mas lá. é A questão interessante teres, é, porque eu nem refleti sobre a isso. questão Por isso é muito importante teres enaltecido isso. eu não condeno o filme por o fazer, porque visualmente nós percebemos ali muita coisa, que aquilo Uhum. já acontece há muito tempo. Exato. Portanto, há Depois a um fotografia. sacrifício, correto, há um sacrifício de exposição em prol de linguagem visual eficiente. Mas depois que se pode questionar é a credibilidade das decisões. E eu não acho que alguém guarde medicamentos de anos ou de Sim, meses, sim. aquela quantidade, pronto, e provavelmente repetidos. Pronto, mas isto é um pequeno apontamento e serve como mote para discussão em como, às vezes, para contarmos uma história quase exclusivamente através de imagens, com muita coisa que não é dita, mas que é expressa através da linguagem cinematográfica, sacrifica-se pequenos momentos de credibilidade que podem ou não danificar a experiência. Mas aqui o realizador passa bem. Passa bem, não é algo. Sim, Não, também não me lhe parece. aponto uma arma à cabeça por o fazer. Eu prefiro que o façam desta forma, visual, do que dizerem-me tudo. Pronto. Ou dizerem-me muita coisa. Ainda assim, lá está. A credibilidade peca um pouco, mas lá está, isto tem prós e contras e estamos aqui para os discutir. Foi um dos momentos, e há mais, há uns jornais em casa que, lá está, poderiam estar ou não. Aquela cena em que ela está a fazer conexão telefónica Uhum. também foi interessante. Foi. Que ela liga para alguém que está a ter Foi problemas muito em natural. casa. Foi muito natural. Foi Ele achou bem natural. estranho. Foi. Sim, e outro pormenor que é a personagem da Sarah Paulson tem um jardim, Uhum. porque ela quer cultivar tudo do melhor para a filha. Exatamente. E essa é outra das formas que ela envenena a filha. Exato. Através Tanto que os da tal agricultura biológica. Tanto que os close-ups pós-jantar são repetidos, quase de dia para dia, de uma maneira muito interessante, que é nós vemos ela a fazer a comida, a servir a comida, a mostrar que é tudo, é isso que estás a dizer, que é quase tudo biológico e Sim, é tudo saudável. é a É o melhor para sementinha. ela. Yeah. Sim, esse é outro pormenor. Ou seja, nem as cenas mais inócuas, que é o foco daquela cena, é ela ao telemóvel. Mas nós vemos repetidamente a mãe no jardim, a cuidar de um jardim. Tanto que ela está um pouco assustada se a mãe subir Bem ou e não. ver que. Exato, Exatamente. Mas aquele jardim depois tem uma significância para a comida que vai à mesa. Portanto, há uma ligação. Está tudo muito bem pensado. Mas, por Assim, exemplo,
se quisermos retomar a parte da previsibilidade, eu confesso que, de facto, este filme dá assim umas tacadas de previsibilidade que no pós-visualização, se formos a ver, lá está, servem o filme, na minha opinião, mas, por exemplo, agora recordando, a questão da carta para a universidade. A um dado momento, nós já sabíamos que a mãe estava a esconder, já tinha recebido a carta ao tempo, Sim, estava a também esconder depois a carta. acaba por ser suspeito, não é? E depois também há aqui uma questão que é porque é que ela guarda aquela notícia dos pais portanto, que foram pronto, Sim, que ela mas aí- roubou-lhes o bebê e etc. Porque aquilo parece um bocado. É interessante que ela encontre Tiago, aquilo, mas se calhar em condições normais ela não guardaria aquilo. Isto sou eu a levantar questões, mas atenção. aí está, ela guarda aquilo num sítio onde a filha nunca poderia chegar em condições normais. Exatamente. E depois o que acontece é o porquê, ou tentarmos a perceber as respostas do porquê dela guardar, de fazer desta forma. Epá, vamos lá uma coisa, aquilo é uma pessoa doente. Uma Doente, pessoa exato. com um trauma, Demente. com um. Yeah. Exato. Mas é que a questão é essa, é que a certo ponto de mente. Não é? E a partir do Não momento dá para que explicar. a trama do filme começa com isso, que é a tentativa da filha quebrar as rotinas, não é? E querer crescer, sair, fazer e perceber o porquê que toma isto ou aquilo. É a partir desses momentos de iluminação, digamos, de expansionismo, que começa tudo a cair por água abaixo. Porquê? Porque a mãe já deixa de ter controle sobre toda essa vida ficcional. No fundo, aquilo era quase como uma ficção. Ela teve um grande trauma, perdeu a sua bebê, não é? Portanto, nasceu e depois morreu. E ela, digamos, num ato, diria, irracional, rouba... Não dirias, é mesmo. É um ato irracional. Pronto, rouba a filha a Diria a outro casal, não é? Portanto, e no fundo, ela assume que aquela é a filha dela. E depois, a partir daí, droga Para encobrir. e faz com que ela seja uma pessoa doente. Porquê? Porque a sua filha também, em condições normais, se não tivesse morrido, com certeza que ela também seria uma miúda doente. Sim. E, portanto, isto é, digamos, até ao sadismo levado ao extremo. Não é? Mas também tem a dupla face, que é uma ficção negra levada ao extremo. Mas também tem a dupla face, que é para ela também não poder estar em contacto com o exterior para se poder vir a descobrir mais tarde. Precisamente, verdade, também isso. É esse controle para não haver esse contacto, portanto, não só do que é do ponto de vista motor, mas depois também do que é essa tal questão da faculdade, não é? Não a deixar dar esse passo na sua vida. E, portanto, ela, a mãe, quer garantir sempre que a filha é dependente da figura materna. Portanto, sem mim... Exato. Perdão, e ela diz a certa altura, tu sem mim, não, tu precisas mesmo de mim, tu sem mim não és nada. Ela diz algumas palavras parecidas com estas, mas o filme, do início ao fim, a mãe para a filha. E a filha diz para a mãe também. E a filha para a mãe. Mas a certa altura, Sim, exatamente. E depois, numa cena incrível. Aquele tal final depois, não é? Acaba por ser, digamos, o fazer-se justiça, digamos assim. É o género cómico do filme. Exato, aí uma espécie de comédia negra, não é? Incrível. Mas... Eu adorei o final. Sim, o final admito que nem estava assim, não estava à espera que fosse naqueles moldes, mas achei uma boa surpresa. Eu acho que foi uma resolução simples, prática, justa, agradável para a audiência que sofreu durante hora e meia, para depois ter um final feliz, digamos assim. É feliz, portanto, é feliz. Não, mas a questão é que eu não acho que não seja assim tão feliz. Mas lá está, é um final feliz de um ponto de vista, mas noutro ponto de vista, lá está, é penoso, quer para a filha como para a mãe, porque aquilo não é saudável para ninguém, nem para quem está dependente. São duas pessoas traumatizadas. Sim, o trauma quase mas a filha, as duas. A filha, eu acho que é vingança. Não é que ela esteja traumatizada, é vingança. Sim, não, mas é traumatizado, Tiago, porque mas é uma vingança. Mas aquilo ela faz racionalmente. Ela faz aquilo racionalmente e a mãe não. E o passado todo dela e o momento em que ela, para se libertar desse passado ou para dar o salto, o que ela sofreu. Que é um filme sim, ela está traumatizada. É essa fase da vida dela. Ela está a perspectiva da vida muda completamente. Nada ela está traumatizada. Tudo Agora, que ela não faz tem aquilo. que reinterpretar. Pois é, a vida toda, ela tem que desconstruir tudo o que tinha para trás.
Sim, mas com isto a dizer é que eu não estou a pôr o que a mãe fez à filha em termos emocionais equiparados ao que a filha está a fazer à mãe. Porque o que a mãe está a fazer à filha é irracional, é doente, é demente. Enquanto que o que a filha está a fazer à mãe é algo racional, calculado e motivado por uma vingança, percebes? É só nesse sentido. Mas mesmo assim não é um estado não é um estado, digamos, muito saudável. Não é, Claro, não claro que não. desculpa. Mas, Entendes, Tiago? É só isso onde eu quero chegar. sim, Não, sim. não é desculpável, digamos assim. Mas pronto, é essa Naturalmente. tal ironia da Mas vida, vamos serve pôr o assim as filme, coisas. na minha opinião. Eu vou-vos dizer o que é saudável. 3 Recomendações. belas recomendações. Mas posso só dizer uma coisa, pessoal? Só uma coisa. Fala. Eu achei brilhante. Há uma cena quando ela lhe dá pela primeira vez, salvo erro, os medicamentos verdes Sim. e diz-lhe: amo-te muito, filha. E dá-lhe aquilo que a está a envenenar. E ela, na cena final, dá-lhe os medicamentos e diz-te: amo-te muito, mãe. Opá, achei essa cena Bem apanhado, Tiago. sarcástico ao mais alto nível. Mas sim, vamos para as recomendações. Siga. Ainda bem que Bernardo. gostaram. Conta-nos lá. Olha, a minha recomendação é uma recomendação muito entusiasmada da minha parte. É de um drama de terror de 2001. Lá está, eu a falar outra vez de terror, não podia deixar de ser. Desta vez é de um filme japonês chamado Kairo, Oi. ou a adaptação do nome para inglês é Pulse, Pulse. É realizado e escrito pelo Kurosawa, e não é pelo Akira Kurosawa, atenção, é pelo Kiyoshi Não é pelo Kurosawa, que jogador do PSG. não tem nada, também não, mas não tem nada a ver com o... De Pulse também não tem a ver com o DVD dos Pink Floyd, pá, não? Não, também não, nem nada a ver com o remake americano, que é pá, não vamos falar sobre isso porque eu começo já aqui a chorar. Não vamos falar sobre isso. O filme aborda, através de um prisma catastrófico e hiperbólico, os perigos da internet. E no sentido em que a internet tem este incrível poder de nos ligar, este potencial de nos ligar, mas também tem o potencial de nos desconectar, ao ponto até de evaporarmos o contacto humano. E para isso o filme utiliza uma série de assombrações que representam, na sua essência, uma tremenda solidão. E isso funciona num contexto global. Mas depois, além disso, toca também em realidades particulares do Japão, mas que também se vem a agravar pelo mundo fora, que é, por exemplo, o caso dos suicídios e do desmembramento familiar. E o facto de cada vez mais estarmos a substituir as pessoas por máquinas, quer no contexto da intimidade, como no contexto social, e acho que a pandemia só veio agravar isto. Acho que Sem veio dúvida. acelerar estas realidades. E, portanto, este filme, que é de 2001, tem uma pertinência incrível e é uma recomendação altíssima e, de certa forma, é revolucionário porque conseguiu prever as consequências mais negras da internet. Portanto, acho que sim, acho que devem apostar. É um drama de terror, pá, que me fez chorar mais do que uma vez, porque tem uma carga de melancolia e tristeza muito forte, e é terror japonês, pá. Esses gajos sabem o que fazem. Esses japoneses são malandros, meu. Fica aqui por favor, invistam nisso. A dica. Iremos nós também investir, não é, Tiago? Investir em quê? Na bolsa? Não, no que o Bernardo acabou de dizer, não é? Ele está sem a dúvida. dormir, pá. Sem dúvida. Então, olha, Espero diz-me lá a estar tua ao nível. recomendação. Então, mas é isso que queremos ouvir. Opa, eu, sem ser um paralelismo perfeito ou portanto, uma sugestão no género deste filme, trago um filme que eu vi recentemente e que penso que ser de um enaltecimento pertinente, que é o filme The Score, realizado pelo Frank Oz, com um cast incrível, desde Robert De Niro, Edward Norton e Marlon Brando, é verdade, na sua última aparição, se não estou em erro, antes de nos deixar.
Isso é interessante. É interessante. E neste filme, basicamente, temos a personagem principal, Robert De Niro, que interpreta a personagem Nick, que é um assaltante de cofres profissional. E basicamente, se queres alguém para o trabalho, tens que, e tiveres o dinheiro, naturalmente, tens que o contratar. E para tentar restabelecer uma relação e deixar esta vida de, portanto, mais instável, digamos assim, e poder se restabelecer nessa relação, ele decide fazer um último golpe, mas de uma, portanto, profundidade bastante inquietante e perigosa, como naturalmente costuma ser, mas lá está, este filme consegue-nos trazer um filme de ação bastante particularmente contemplativo, além de nos trazer um cast que eu penso que funcionam extremamente bem. Edward Norton aqui mais uma vez com um papel interessante, e não sei se é pela minha recomendação de há uns dias, mas a sua tendência em fingir condições de personagens deficientes, não sei se tem aqui alguma curiosidade, é verdade. Mas lá está, aqui uma recomendação bastante profunda, e eu penso que é um filme que nos consegue, mais uma vez, dar um final que penso que é certeiro. Muito sinceramente. Muito bem, Tiago. Duas Está na recomendações. Netflix, não está? Olha, aí está uma coisa interessante. Na Netflix, é verdade, e Portanto, ouvi dizer que em breve estará no Barreto, mas não sei. Não um filme, a crítica. Será muito bem-vinda. Muito bem, sobro eu. E eu não vou recomendar um filme, vou recomendar um livro, um livrinho especial de uma pessoa que já escreveu Ui. para o Barrete, que é nada mais, nada menos do que um livro de poemas da Raquel Naveira. Portanto, um conjunto de poemas dedicados à cultura portuguesa, ao povo português, e alguns deles, 2, 3, já estão até publicados no Barrete. Também uma espécie de agradecimento a este gesto da Raquel, que foi extremamente simpática para comigo e para com todos nós, e realmente a sua poesia é de uma enorme de valor e, portanto, com muita sensibilidade, e sem dúvida não poderia deixar de não recomendar esta homenagem a todos os portugueses, portanto a todos nós. Muito bonito. Muito bem escrito, muito, muito belos, e sem dúvida que gosto do arte. será também está muito bonito, e será com certeza um belo companheiro para termos nas nossas estantes, porque quando mais neste caso, quando mais precisarmos, iremos embelezar o nosso dia e a nossa vida com a boa e a melhor língua portuguesa que há por aí. E claro, é um conselho Barrete, está no Barrete, e nem sei o que é que vocês querem mais. Opa. Eu deixei de te ver, Diogo. Deixaste-me ver, olha, me embora, tchau, até logo, já é. Estás a vê-lo? Já te vejo. Já te vejo. Vemos no espelho, pá. Lindo, obrigado, muito obrigado. Mas olha, não sei se podem arranjar este livro na internet, mas entretanto, quando sair o artigo portanto, deste podcast, eu irei investigar e irei pôr um link para poderem aqui comprar este livro maravilhoso da Raquel Naveira. Muito bem. E chegamos já ao fim. acabou. Graças a nós, não é? Eu ia dizer graças a Deus, mas não, é graças a nós, não é? Já falaste em Jesus, tens de falar em Deus, pá. É verdade, opa, mas desta vez foi graças a nós. Só falta o Espírito Santo. Agradecemos-vos o banco por estarem desse lado. Não se esqueçam. Isso não se pode ser sério, eu até vou tirar o nome. Agora, não se pode ser sério. Tu andaste só com o sol. O podcast todo inteiro. E agora vais fazer parvalhadas. Agora que é para falar outras línguas é que tira. Agora querem italiano. Subscrevam o canal. Adiós. Nunca se esqueçam. Comentem no site, comentem no YouTube,
mas não é tão prático para comentar, portanto, comenta no YouTube. No e-mail do Diogo. Para tudo, não, no e-mail do Barreto, não é do Diogo, é do Barreto. Mandem mensagens ao Diogo, vou deixar. Estejam Não, à vontade para contactar connosco e até para nos sugerir certos temas, certos filmes, O e-mail do certos Freddie Mercury. autores. Então, está bem, não há condição. Ó Bernardo, vais ter que Não fazer é? isto. Eu ouvi dizer que era, Não, o Barreto tem um e-mail próprio, meu caro amigo. mas não é do Portanto, Freddie Mercury. Não. Mas tem o mesmo nome. Estão a acontecer aqui umas confusões que eu não estou a entender. Não sei se o Bernardo terá de editar este podcast de outra forma. Vamos ter que Mas pôr como uma já música estamos, dos Queen. já estamos. E no Eu tenho de ir assar um borrego e, portanto, don't forget, subscrevei-te da channel. And with my friend Bernardo and Tiago, they say goodbye. I say goodbye, goodbye, pessoal. Até para a semana. until next Adeusinho. week.